Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos fazer aqui o balanceamento de uma equação química utilizando o método da oxidorredução. Bom, para você entender como é que funciona esse método, você precisa de um pré-requisito, que é saber calcular o NOx. Sem saber calcular o NOx, esse método aqui fica muito difícil, porque você não vai entender como que eu estou calculando as cargas dos elementos. Então, se você não sabe NOx, dá uma olhadinha no canal, tem uma playlist só sobre NOx, e aí lá você vai aprender detalhadamente como é que você faz o cálculo do NOx. Depois você dá uma olhada aqui nesses vídeos de balanceamento de oxirredução, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o NOx do oxigênio é menos 2. Ó, observe que eu pulei o crômio porque ele tem NOx variável. Menos 2 vezes 3 é menos 6 o NOx total para o oxigênio. O do hidrogênio é mais 1, que vezes 3 dá mais 3. Então o do crômio, para que tudo isso aqui dê zero, tem que ser igual a mais 3, que dividido por 1 dá mais 3. Esses NOx de baixo são os que me interessam. Os de cima depois eu vou apagar, são os NOx totais de cada elemento químico dentro dessa molécula. O NOx do iodo é variável, vou para o oxigênio, menos 2 vezes 3 dá menos 6. O total tem que dar agora menos 1. Só que o do iodo vai ser mais 5, né? Porque mais 5 com menos 6 dá menos 1. Bom, vamos agora para o oxigênio, menos 2. Hidrogênio mais 1, menos 2 com mais 1 vai dar menos 1. Maravilha. Oxigênio menos 2, agora vamos multiplicá-lo por 4, que vai dar menos 8. O do crômio tem que ser mais 6, porque mais 6 com menos 8 dá menos 2. Mais 6 dividido por 1 aqui dá mais 6. O iodo, aqui é um íon, ó, temos um ânion, a carga do ânion é o próprio NOx dele, né? Então aqui, ó, mais não, né? Vai dar menos 1. Hidrogênio mais 1, que vezes 2 é mais 2. O do oxigênio é menos 2, que vezes 1 dá menos 2. Zerou aqui, beleza. Os NOx que nós temos aqui acima, não precisamos deles. Nós só precisamos olhar se tem alguma variação de NOx aqui embaixo. Por exemplo, observe o crômio. Nós temos o crômio aqui com uma carga mais 3. Se a gente for seguindo aqui, nós chegamos numa carga mais 6 para o crômio, do lado dos produtos. No caso do iodo, nós temos um NOx igual a mais 5, e lá do lado dos produtos, nós temos um NOx igual a menos 1. O que aconteceu quando eu saí de mais 3 para mais 6? O NOx aumentou. Se aumentou, a gente diz que ele oxidou, ele oxida. A variação do NOx nessa oxidação foi de 3, tá? Porque passou de 3 para 6. Já no caso do iodo, a gente saiu de 5 para menos 1. Ele diminuiu o NOx, então ele reduziu, tá? E a variação do NOx, ela foi de 6. Aqui nós vamos colocar uma tabelinha, um quadro de oxidação e redução. Quem que oxida e quem reduz? Bom, tem algumas regrinhas para você saber isso, quem oxida e quem reduz. Aqui, as nossas regras, as comuns, são essas duas aqui, ó. O NOx não pode repetir e o elemento que possui maior atomicidade vai para o quadro. Essas duas regras de baixo, elas servem mais para casos especiais, não é o caso dessa equação. É quando uma molécula oxida duas vezes, reduz duas vezes, ou quando uma molécula oxida e reduz. Isso aí vai acontecer quando você vê mais de um ramal, essas linhas saindo assim de uma mesma molécula. Quando isso estiver acontecendo, tá? Aqui é só um exemplo, não ia sair do reagente para outro reagente. Por exemplo, saindo daqui, vindo para cá, tá? Se acontecesse isso, aí a gente olhava nas regras de baixo, tá? Então vamos dar uma olhadinha na oxidação. Aqui vai ter uma competição entre essa substância que está no ramal da oxidação com essa outra. Observe o elemento que está tendo variação de NOx, no caso é o cromo. Você vai observar esse cromo com esse cromo. E aí funciona assim, ó. O NOx não pode repetir. O NOx desse cromo não tem outro cromo na molécula que tem o mesmo NOx dele, mais 6. E nem outro cromo com NOx mais 3 em toda a molécula, não tem em toda a equação. Então você vai olhar nessa molécula, nessa outra, nessa outra, nessa outra, ó, não tem cromo. Então, não tem NOx repetido em nenhum dos dois casos, beleza? Se tivesse, não poderia entrar na tabela. Segunda regra, o elemento que possui maior atomicidade vai para o quadro.
A atomicidade é o índice dele, é o número de vezes que ele aparece aqui, ó. Não tem nada na frente, é 1. Não tem nada na frente, é 1. Uai, professor, mas aí empatou. Nas duas é a mesma coisa. Os dois não tem NOx repetido, os dois têm a atomicidade igual a 1, e agora? Agora tanto faz, você escolhe qualquer um deles. Então, eu vou colocar aqui esse CrO4 2-, tá? Poderia colocar o outro? Poderia, sem problema nenhum. Então, CrO4 2-. Para redução, mesma coisa. Eu tenho o iodo, NOx mais 5. Tenho outro iodo, NOx menos 1. Como eu não tenho outro iodo em toda a equação química, não tem NOx repetido em nenhum dos dois casos. Maravilha. O elemento que possui maior atomicidade vai para o quadro. Ok. Quem tem maior atomicidade? Esse que é 1 ou esse que é 1? Bom, empatou de novo. Então, nesse caso, o que você faz? Coloca qualquer um dos dois, tanto faz. Eu vou colocar o I-. Então, vamos lá. Qual que vai ser o cálculo que a gente vai fazer aqui embaixo? Você vai pegar a variação do NOx vezes a atomicidade. É só isso. A variação do NOx vezes o índice, ou atomicidade. Então, variação NOx vezes atomicidade. Como que vai funcionar? Qual que é a variação do NOx do crômio? Então, você vai vir aqui em cima, onde está o crômio. A gente já falou que ele variou em 3, o NOx dele. Então, você vai colocar 3 vezes 1, que é o índice dele. 3 vezes 1 é igual a 3. O do iodo, o oxigênio, isso aqui não vai influenciar em nada, tá? É só o elemento. O iodo tem atomicidade 1 aqui. Só que a variação do NOx dele, ó, é de 6. Então, você vai ter 6 multiplicado por 1. Dá para simplificar esses dois valores? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Você vai inverter agora esses valores que você tem aqui e eles vão se transformar em coeficientes estequiométricos. Então, invertendo, o 2 vai ser o coeficiente do CrO4 2-, e o 1 vai ser o coeficiente estequiométrico do iodeto, o I-. Tá? Então, você colocaria o 1 aqui e o 2 aqui. Ó. Basicamente, a partir daqui a gente faria o resto do balanceamento. Só que eu vou colocar isso aqui embaixo para ter uma equação menos poluída, tá? Então, olha como que vai funcionar. É bem simples. Aqui o resto do balanceamento ele vai sair naturalmente. Ó, 2 vezes 1. Quantos cromos tem nos produtos? 2. Então, nos reagentes eu preciso de um 2 aqui. Iodo, 1 vezes 1. Tem um iodo. Então, aqui eu só preciso de 1. No produto, qual que é a soma das cargas que eu tenho aqui? Ó? A soma das cargas, 2 vezes 2 é menos 4. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5 a soma das cargas. Professor, por que você está fazendo isso? Porque no balanceamento de equações, quando você tem cargas, a soma das cargas dos produtos também tem que ser igual à soma das cargas dos reagentes. Não é só as massas, não é só a quantidade de elementos, as cargas também. E aqui, ó, eu tenho menos 1 vezes menos 1, que dá, desculpa, não é menos 1, é 1 vezes menos 1, que dá menos 1. E aqui, que número que vezes menos 1 tem que dar menos 4, né? Para que no total de menos 5 com esse outro menos 1. É um 4. Tá, mas por que eu fiz isso? Observe que se eu não fizer isso, eu vou ter OH aqui e OH aqui. O balanceamento só nesses dois, ele pode dificultar um pouco, porque você tem dois elementos livres dos dois lados. Então, o ideal é que com a carga você já consiga resolver o coeficiente pelo menos desse lado aqui. Então, aqui se eu coloco um 4, eu estou olhando para a carga. 4 vezes menos 1 é menos 4. 1 vezes menos 1 é menos 1. Aqui é zero, não tem carga. 2 vezes 0 é 0. Tanto faz o número que tem aqui. Mas deste lado aqui, ó, a gente vai ter, então, a soma sendo menos 5. Então, eu sei que esse menos 4, esse 4 aqui, vai estar certo. Agora é só a gente tentar igualar os hidrogênios. Olha só, desse lado eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6 hidrogênios. Do lado aqui do CrOH3, né? O hidróxido de crômio. Então, a gente vai ter aqui 6 hidrogênios na primeira molécula. Na segunda eu não tenho nenhum, mais 4 vezes 1, 4 hidrogênios. 4 mais 6 são 10 hidrogênios do lado dos reagentes. Vamos dar uma olhadinha do lado dos produtos. Do lado dos produtos, eu só tenho hidrogênio aqui.
Então, para ter 10, 5 vezes 2, eu tenho 10 hidrogênios. Ficou igual. Agora vamos conferir com o oxigênio, porque se com ele tiver certo, aí a equação química vai ter sido balanceada corretamente, tá? Então vamos lá. Para o oxigênio, 2 vezes 3, 6. Aí esse 6 que vai ficar aqui vai multiplicar pela quantidade de O. 6 vezes 1, 6. Então tem 6 oxigênios na primeira molécula, mais 1 vezes 3, 3, mais 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10, mais 3, 13. Então, são 13 oxigênios do lado dos reagentes. Dos produtos, 2 vezes 4, 8, mais 5 vezes 1, 5. 5 mais 8 é igual a 13. Olha só, a equação, então, está balanceada. Acabamos aqui o balanceamento dessa equação química. Esses valores aqui em cima não precisa, tá? Deixar ali. Você precisa deixar apenas os coeficientes estequiométricos para a sua equação estar balanceada corretamente, que são 2, 1, 4, 2, 1 e 5, beleza? É isso, pessoal. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Na próxima aula, a gente continua fazendo aí outros balanceamentos de equações químicas por este método, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.